Bom dia, meninas. Bom dia, amadas. Bom dia a todas essas mulheres lindas, maravilhosas, preciosas do Senhor, né? Mais um dia nessa quarta-feira, mais um dia de alegria, de paz no nosso coração. Talvez nesse momento muitas pessoas estão com o coração frustrado, muitas pessoas estão nesse momento, talvez, tem mulheres aqui com o coração apertadinho, com o coração cheio de angústia, talvez. Mas eu venho nesta manhã dar continuidade nesse devocional de Esther, né? O primeiro capítulo foi uma benção, o segundo falou muito ao meu coração sobre andar com pessoas, sobre vigiar com quem andamos, pessoas que nos acrescenta, pessoa que nos traz a presença do Senhor. Tem muitas pessoas que são referências para nós, mas tem pessoas que nos levam para o abismo, tem pessoas que nos destrói por dentro. Mas vamos lá. Eu sou muito grata a Deus, agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade, porque falar de Deus é uma oportunidade gratificante, é um privilégio, né? Falar com Deus. E eu quero agradecer aqui a Cá, né, que me deu essa oportunidade. Quero agradecer as meninas aqui também e pedir que o Espírito Santo nesse momento esteja nos lares de cada um. Que o Espírito Santo venha de encontro a cada mulher aqui, venha de encontro a cada família, a cada filho, a cada esposo, a cada um, para ouvir. Então vamos lá. Continuando aqui o capítulo 3, nós vamos ver sobre a promoção de Ramã. A promoção de Ramã é só um contexto, porque eu pontuei algumas características de Mardoqueu. Porque aqui, o que nós vemos? Na continuidade, nós vamos ver que no capítulo 3, o rei Assuero, né, Xerxes, ele faz uma promoção. Ele promove Ramã. Ele coloca Ramã num cargo de primeiro-ministro. Um cargo muito importante dentro do palácio, né? Um cargo, uma promoção maravilhosa, um cargo de poder, né? E com o poder, o que nós vemos? Com o poder vem o orgulho. Com o poder vem autoridade. Com o poder vem atitudes. Vamos lá, seguindo. Então, Ramã, ele é coroado, né? Ele é colocado ali como primeiro-ministro. E a história de Ramã na Bíblia, ela nos traz uma negatividade. Porque quando se fala de Ramã, a gente vai lembrar do quê? A gente vai lembrar de um homem mau, um homem orgulhoso, um homem cruel, né? E ele recebe essa promoção do rei Assuero. Então, e ainda mais, o rei, ele dá uma ordem aos súditos, né? Aos seus servos, que a partir daquele dia eles terão que se prostrar diante de Ramã. E com essa promoção, Ramã, ele que já era todo cheio do orgulho, cheio do poder, ele queria reverência, ele queria ser reverenciado por todos, né? Porém, o que acontece? Mardoqueu não se prostra diante de Ramã. Mardoqueu, um homem simples, um homem lá pobre, né? Um homem que foi tratado muito mal, um homem que vivia lá no meio do povo humilde, o povo judeu, um povo que muitas vezes era massacrado, judiado. Mardoqueu não se prostrou. Sabe por quê que Mardoqueu não se prostrou? Porque quem tem compromisso com Deus, quem tem uma aliança com Deus, não se prostra, não adora seres humanos, não confia no homem, não se prostra perante a circunstância. O seu ponto de intimidade com Deus não permite que você se proste à enfermidade, que você se proste a uma separação, que você se proste a um desemprego, que você não se proste a um irmão que está falando mal, a um espírito de confusão. Não se prostra a espírito de contenda.
Por isso, Mardoqueu não se prostrava diante dele. Então, logo de início, assim que ele recebeu essa promoção, o que aconteceu? Pessoas, porque Mardoqueu, o que aconteceu com Ramã? Ramã tinha os seus bajuladores. Ramã tinha bajuladores. Os bajuladores correram, o que eles fizeram? Eles correram contar para Ramã que Mardoqueu não se prostrava diante dele. Os bajuladores de Ramã. Eles correram para fazer a intriga, preparar o mal, plantar a sementinha do ódio no coração de Ramã, que já não era pouco, né? Tem pessoas que têm prazer na maldade. Tem pessoas que ao invés de fazer o bem, faz questão de fofoca, de intriga, de plantar maldade. Às vezes não consegue fazer o mal, vai em outros lugares. Quantas pessoas, quantas famílias hoje são destruídas porque alguém fez uma feitiçaria, fez bruxaria, porque não consegue, então vai lá onde sabe que o mal existe, sabe que o maldoso existe. Muitas pessoas pagam caro para fazer maldade para os outros. Mas vamos continuar, porque havia uma solução para Mardoqueu. Havia uma história, um projeto de Deus para Mardoqueu, assim como há para mim e para a tua vida. Tem um projeto de Deus, tem promessa de Deus, tem vitória de Deus para a sua vida e para a minha. Continuando, essa promoção de Ramã e toda essa situação de Mardoqueu trouxe uma grande preocupação para o povo de Deus. Trouxe uma preocupação no coração do povo de Deus. Porque enquanto Ramã comia, bebia, ficava lá no capítulo 15, vai falar exatamente isso. No capítulo 15 diz exatamente isso. Que o rei ele deu a ordem, né, para que levasse o comunicado para todas as províncias. Então, Ramã se assentou para beber enquanto a confusão se espalhava. Então, enquanto ele ficava lá no bem bom, só planejando matar o povo de Deus sofria, angustiado, com temor no coração. Mas, assim como aconteceu na história de Ramã, muitas das vezes nós nos dias de hoje, nós teremos dias em situações onde em momentos que nós vamos estar chorando, vamos estar sofrendo, vamos estar preocupados. Vai ter pessoas sorrindo, vai ter pessoas lá brincando, vai ter pessoas se alimentando da nossa tristeza, dando sorrisos, dando gargalhadas. Porque é assim que o inimigo faz. Enquanto nós nos prostramos com lágrimas, com sofrimentos, com choros, o inimigo dá risada. O inimigo, ele vem com risos, porque ele pensa que ele venceu. Por isso que nós não podemos se prostrar diante da circunstância, porque quando você se prostra, Satanás ganha, Satanás bate palma, Satanás se alegra. Então nós não podemos se prostrar. Nós não podemos se prostrar diante de pessoas que não têm compromisso com Deus, diante de pessoas que não têm aliança com Deus. Nós não podemos. E aqui no contexto bíblico, o que acontece no decorrer da história? Mardoqueu, ele é um homem de compromisso com Deus. Ele é um homem que tem fidelidade com Deus. Então, o que acontece? Mardoqueu, ele não enfraquece diante da sua circunstância, porque ele confia no Deus dele. Mardoqueu, com sua fé e o seu temor a Deus. Ramã, com a sua ordem. Então, para Mardoqueu, Ramã
era a circunstância. Mas acima da circunstância havia Deus. Pense, um homem com todo o poder, com todo o poder da ordem, foi colocado até um anel no dedo dele que representava autoridade. Mardoqueu sabia disso. Mas Mardoqueu fez o quê? Agiu com sabedoria. Mardoqueu foi atrás do quê? Mardoqueu foi atrás daquele que pode todas as coisas, daquele que salva, daquele que cura, daquele que arranca a maldade da raiz. Porque no contexto, Ramã, ele criou-se uma estratégia para que o rei desse aquela ordem, para que fosse matado todo o povo de Deus, todos os judeus, todos os povos, matasse, mandou fazer uma forca. Nós vamos ver nos capítulos seguintes, né? E ele cria essa situação toda. E o que eu vejo nesse contexto? Às vezes o inimigo começa a preparar ciladas, às vezes o inimigo começa a colocar tantas coisas ao nosso redor, assim como foi preparada até uma forca para destruir esse homem, pobre, humilde. Só que a aparência, o que você vê por fora, não é o que está lá dentro. O que você vê por fora, muitas das vezes você olha a pessoa, você olha pessoas, por fora você vai ver uma coisa, mas lá dentro é outra. Como também tem pessoas que você olha por fora, às vezes por fora tem um semblante, às vezes por fora tem uma situação, mas lá dentro tem a fé, lá dentro tem a esperança, lá dentro tem a força, lá dentro tem o compromisso, lá dentro tem a aliança com Deus. E toda aliança que você faz com Deus, você não perde, sabe por quê? Porque é Ele que guerreia para você, é Ele que luta para você, é Ele que pega a vitória e põe nas tuas mãos, é Ele que estende as mãos e dá ordem a Satanás, é Ele que estende as mãos e dá ordem aos anjos do Senhor. E não deixa você cair, não deixa você enfraquecer. Mas como Mardoqueu, assim como Mardoqueu tinha um compromisso com Deus, tinha os propósitos do Senhor. Aquela menina simples, humilde, que ele criou, que ele ensinou, que ele incentivou, que ele fez todo um ensinamento para que ela estivesse dentro do palácio. Aquela moça, que é Esther, ela poderia ter pensado, não, já estou aqui dentro mesmo, eu vou salvar minha pele, deixa o povo lá. Mas não, por mais que ela tinha tudo, ela tinha todos aos seus pés, ela tinha 7 mulheres à disposição, ela tinha pessoas que idolatrava. O que ela fez? Ela se compadeceu do seu povo, porque o povo de Deus cuida do povo de Deus. O povo de Deus se preocupa com o povo de Deus. Então que possamos ser como Esther, não pensar só em nós, mas pensar naquele que tem fome, naquele que tem dor, naquele que precisa de oração. E muitas das vezes não é de oração que o teu irmão precisa. Às vezes teu irmão precisa de uma palavra, às vezes teu irmão precisa de um prato de comida, às vezes precisa de uma cesta básica, às vezes teu irmão precisa de um valor em espécie. Para quê? Para que eles precisam disso? Para poder suprir as dificuldades, as necessidades deles, que muitas das vezes nós não sabemos. Nós não sabemos. As pessoas têm muito costume de julgar. Muito costume de julgar. Então, nem sempre, muitas vezes, não é só da tua oração que o teu irmão precisa. Às vezes não é da oração, às vezes vai muito além disso. Então, que possamos estar atentos à voz do Senhor, que possamos estar firmes. Porque ter um compromisso com Deus não é simplesmente ser posicionado, ser uma mulher de oração, ser um homem de oração. Ir no culto todos os dias, não é isso que te faz um cristão. O que te faz ser um cristão é a sua atitude. É o que tem aqui dentro do coração. É aquilo que você deixa transparecer. É muito forte. É muito forte.
Então, quando nós nos encontrar, quando nós nos deparar com alguma circunstância, que nós venhamos entender. Que nós venhamos entender que Deus, às vezes, Ele permite, assim como Ele permitiu. Deus, Ele permitiu essa situação com Mardoqueu. Ele permitiu até que a forca fosse preparada. Muitas das vezes Deus vai permitir que situações aconteçam na nossa vida, mas não é para nos matar, não é para nos entristecer, é para mostrar para nós até onde a nossa fé vai, até onde o nosso coração está firmado nele, até onde o meu casamento é mais importante do que Deus, até onde o meu esposo é mais importante do que Deus, até onde o meu filho é mais importante do que Deus, até onde o meu trabalho é mais importante do que Deus. Por isso que muitas das vezes Deus permite as situações sobre as nossas vidas. Por isso que muitas vezes Ele permite. Então Ele vai permitir. Ele vai permitir. Deus vai permitir que o nosso adversário venha contra nós com as suas setas. Mas é só para nos treinar. É só para nos treinar, para nos deixar mais forte, nos deixar mais posicionado, nos deixar mais ciente de quem é Deus na nossa vida, de quem é Deus ao nosso redor. E para finalizar esse devocional de hoje, eu não queria que ficasse muito longo, né? Mas para finalizar, eu quero finalizar com uma mensagem. Assim como Mardoqueu, ele tinha lá dentro do palácio uma mulher sábia, uma mulher que orava, uma mulher que jejuava em favor do teu povo. Que nós mulheres possamos ser essa coluna dentro do nosso lar. Que nós mulheres possamos ser essa coluna dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Porque tem muitas situações, tem muitos Hamãs ao nosso redor, preparando ciladas para nós todos os dias. Mas se nós formos como Mardoqueu, não se prostrar diante do homem, não se prostrar diante da situação, a vitória é nossa, porque no capítulo seguinte nós vamos conhecer, nós vamos aprender, porque nós temos muitos dias pela frente ainda, nós vamos aprender. O final dessa história é muito linda. O final dessa história nos traz aprendizado. O final dessa história nos traz crescimento e fé. Então, que possamos alimentar a nossa fé e que nessa quarta-feira de manhã, nós possamos, após ouvir esse devocional, que nós possamos nos encher com a presença do Espírito Santo. E assim como Esther, nós estarmos posicionadas sem medo, porque quando nós confiamos, quando nós temos aliança com Deus, quando nós levantamos a nossa mão e nós profetizamos, quando nós levantamos as nossas mãos e nós declaramos que Deus é a nossa vitória, que Deus é o nosso sustento, que Deus é o nosso socorro. Quando nós declaramos, quando nós determinamos, não tem quem vem, não pode vir Ramã, pode vir o que for, cai por terra. Quem se prostra diante de nós é o inimigo e não nós. Então, que esta palavra possa tocar no coração, que essa palavra possa nos encher, que essa palavra possa edificar. Eu agradeço a Deus mais uma vez e um bom dia a todas. Um bom dia a todos e principalmente um bom dia com muito amor e gratidão ao Espírito Santo de Deus. Amém?